Ao longo da sua vida, quem ocupou os lugares e os espaços de decisão? Quem era líder nos lugares que você frequentava? Quem era o seu professor, seu chefe, as pessoas que tomavam as decisões e ainda tomam no nosso país? No último episódio do podcast Diálogos Interraciais, nós vamos falar sobre racismo estrutural. Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindas ao último episódio dessa série de 4 podcasts chamados Diálogos Interraciais. Ao longo dessa trajetória aqui, a gente falou de identidade, colonialismo, ancestralidade, lugar de fala, narrativas e hoje, finalmente, terminamos esse ciclo de conversas falando sobre racismo estrutural. Meu nome é Esther Atanásio, eu sou jornalista, sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, castanho, olhos castanhos também e estou vestindo hoje uma blusa floral. E quem me acompanha aqui no estúdio, vocês já sabem, é a Thaís Bonato Gomes, que também vai se apresentar. Seja bem-vinda mais uma vez, Thaís. Oi, Esther. Oi, todo mundo que está nos acompanhando. Meu nome é Thaís Bonato Gomes, eu sou pesquisadora e advogada. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, tenho cabelos crespos, prendidos para o alto. Hoje eu tô com uma blusa branca e sobreposta uma blusa branca com várias estampas coloridas, uso óculos. E é isso. E eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre o que a gente vai conversar. Eu introduzi aqui falando, de racismo estrutural, dá o tom aí de qual é o tema da última roda de conversa, que também é o tema do nosso último episódio dessa série. Nesse episódio, a gente vai falar sobre racismo estrutural e como ele molda as relações interraciais, estereótipos, imaginários sociais. A gente quer explorar com esse episódio, através de uma perspectiva interseccional de gênero, raça e classe, os papéis que nós ocupamos na luta antirracista e as dinâmicas presentes nos relacionamentos. A nossa história, que é muitas vezes contada por uma narrativa dominante, vem privilegiando pessoas brancas e constituindo aquilo que chamamos de racismo estrutural. As pessoas brancas obtêm a maior renda, maior acesso à escolaridade e ocupam posições de poder mais elevadas. E hoje nós vamos conversar sobre isso com uma pessoa que nós nos sentimos muito honradas de receber aqui, que é a deputada federal pelo PT do Paraná, Carol D'Artora. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, fico muito feliz por ter recebido esse convite para fazer esse debate. Eu sou a primeira deputada federal negra do estado do Paraná, e isso já fala da cor da minha pele é preta, meu cabelo tenho tranças afro-verdes e também estou usando um óculos. Carol, você bem introduziu, Você carrega alguns títulos de pioneirismo, que às vezes é traduzido, como uma vitória, uma conquista, e são, mas também mostram um grande atraso da nossa sociedade, e aqui a gente está falando especificamente de Curitiba e do Paraná. Você também foi a primeira vereadora negra de Curitiba, e logo 2 anos depois foi eleita a primeira deputada federal negra. Eu quero te perguntar, diante desse lugar que você ocupa enquanto mulher negra nessas instâncias de decisão, quais têm sido as principais barreiras enfrentadas no seu mandato? Porque vencer a eleição é uma etapa importante, mas você agora integra um ambiente majoritariamente masculino e branco. Quais têm sido as principais barreiras? As principais barreiras que eu encontrei chegando aqui em Brasília foram barreiras no meu cotidiano aqui. Então, eu já vinha de uma trajetória que me tornou relativamente reconhecida na cidade de Curitiba. E isso fez com que os espaços em que eu estava em Curitiba ficassem um pouco menos violentos, vamos chamar assim, porque também por todos os espaços onde eu passei como professora negra, professora de história, eu também fui promovendo educação para as relações étnicas, para as relações étnico-raciais em muitos dos espaços por onde passei. Então, essa construção foi fazendo com que nos espaços onde eu estava inserida ali na minha cidade, eu fosse sentindo a violência se diminuir, vamos chamar assim. Claro que não completamente, mas se tornando, trazendo um cotidiano mais leve. Ao chegar aqui em Brasília,
é como se eu tivesse nascido de novo e começado tudo do zero, porque é esse espaço, como você mencionou, Esther, majoritariamente branco, majoritariamente masculino, e um espaço de poder bastante disputado na nossa sociedade. Então, as pessoas não estavam habituadas com alguém ocupando o cargo que ocupo. Claro, tem outras mulheres negras aqui, mas o número ainda é muito pequeno, e as que estão aqui, enfim, já estavam, né? Então, a gente tem, por exemplo, a deputada Benedita da Silva, aqui muito reconhecida, muito respeitada. Porém, eu trago comigo algumas características também, tem um aspecto jovem, e aqui não era conhecida. Então, as barreiras começaram já desde a minha entrada, né? Eu era barrada o tempo todo, barrada na portaria, as pessoas que chegavam no meu gabinete não conseguiam reconhecer aonde estava a deputada. Engraçado que eu passei isso enquanto vereadora também, e tive que promover muito letramento racial na Câmara de Vereadores de Curitiba, e esse trabalho aqui recomeçou, mas ele foi muito mais pesado, assim, porque eu consegui mesmo identificar que esse espaço, historicamente, ele não foi pensado para nós, ele não foi organizado para que nós estivéssemos aqui, e ele é extremamente violento. Então, primeiro, eu tive que lidar com as dores que o racismo cria, com as dores que ele cria e com os impactos que ele cria na nossa saúde mental, porque estar inserida em um espaço onde não te querem, onde não te pensaram, onde não te sonharam, um espaço que te expulsa todos os dias, exige uma resistência muito grande. E num primeiro momento eu senti que eu fiquei bastante abalada, assim, com o peso mesmo, com a violência racista. Então, considero que a minha primeira barreira foi a barreira individual mesmo, de fazer um esforço pessoal muito grande para me manter aqui. E a segunda dificuldade é pautar politicamente os temas que trago comigo, os temas que me fizeram ser eleita. Então, sou uma defensora dos direitos humanos há muito tempo. A questão racial é um carro-chefe no meu mandato, então pensar a produção legislativa, pensar uma legislação que combata efetivamente o racismo, dentro de um contexto onde as pessoas ainda não têm letramento racial suficiente para entender a urgência e a importância do combate ao racismo e o quanto isso fala do nosso futuro, do futuro do nosso país. Porque sem equilibrar a questão racial no Brasil, tanto a questão racial quanto a questão de gênero, a gente não tem futuro. Uhum. As soluções do futuro, as políticas que a gente precisa, o refinamento da legislação brasileira, a efetivação da Constituição brasileira, tudo isso passa por combater o racismo estrutural e institucional. Então, essa é a segunda barreira. O desafio de demonstrar para as pessoas, e aí esse desafio parte do letramento, da sensibilização, de demonstrar que algumas questões são extremamente urgentes. Então, é aquilo que a gente comenta, né, como mulheres, a gente sempre está trabalhando dobrado, né. Teu relato, né, sobre como tem sido a tua trajetória no Congresso Federal é um exemplo muito nítido de como o racismo estrutural opera de forma a hierarquizar e privilegiar determinados grupos em detrimento de outros, fazendo com que algumas pessoas não se sintam autorizadas, não se sintam legitimadas para ocupar espaços pelos quais elas angariaram acessar, conseguiram chegar lá. E as instituições, elas têm esse poder, né, de manter as estruturas de privilégio, e que bom que tem pessoas como tu nesses espaços, que abrem caminhos para que outras pessoas que tenham esses interesses em difundir os direitos humanos e em pensar de uma maneira construtiva, disruptiva, consigam acessar esses espaços. Eu faço uma pergunta para ti nesse sentido, né?
qual a importância não só de acessar alguns espaços de poder ou outros espaços que antes não eram reservados a pessoas racializadas, como as universidades, por exemplo. Quais são os desafios na permanência na política e o que te mantém aí? Qual a importância, talvez, do coletivo ou outras estruturas? O que te motiva a permanecer nesses espaços que não foram criados para nós? Bom, primeiro, aquilo que me trouxe aqui, isso é uma motivação enorme, assim, quando eu me deparo com o fato de que eu faço parte de 9 mulheres negras brasileiras que estão aqui, numa Câmara que tem 513 deputados, eu penso que foi um esforço coletivo muito grande, foi um sonho muito grande, foi uma construção muito grande. Então, a base que me trouxe para cá, ela é muito forte, a raiz é muito forte, carregada de verdade, carregada de sonho, carregada de esperança, carregada de futuro. Essa raiz me dá uma base muito grande. A segunda coisa mais ou menos, mais uma vez, falar dos desafios que são impostos pessoalmente mesmo. E eu estou falando disso porque, recentemente, eu participei de um evento de violência política e eu conversava com uma deputada que foi muito ameaçada e que teve que sair do Brasil, inclusive, porque no seu primeiro ano de mandato, eu também fui muito ameaçada, e a gente estava fazendo essa troca, e ela mencionou que ela teve que ser retirada da sua casa, retirada do espaço onde ela estava. Ela foi eleita deputada estadual. Então, ela teve que se retirar, ela é do Rio de Janeiro, e foi mandada para outro país. Então, o tamanho, né, essa pessoa que foi votada, foi eleita, foi escolhida para estar ali, mas que, ao estar ali, a violência contra ela foi tão grande que ela teve que efetivamente ser retirada desse espaço. Exatamente nesse momento, essa conversa a gente teve há umas 2 semanas atrás, eu recebi mais de 43 ameaças de morte, com conteúdo absolutamente racista, misógino. Eram ameaças que cometiam injúrias contra a cor da minha pele, contra a textura do meu cabelo, ameaça de estupro, ameaça de tocar em fogo no meu corpo quando eu estivesse aqui, nesse espaço, dentro do meu gabinete. Aqui é meu gabinete. Então, mesmo antes de ter assumido como vereadora, ainda em Curitiba, eu já comecei a receber ameaças de morte. E eu venho recebendo ameaças de morte ao longo desses 3 anos que eu estou na política institucional, efetivamente. 2 anos como vereadora, agora, na verdade, estou fechando meu 2º ano como deputada, então 4 anos. E eu não contabilizei, por exemplo, o peso dessas ameaças. Eu não sabia o impacto que isso tinha na minha saúde mental, no meu cotidiano. Eu cheguei no ponto de quase ter que, né, assim como essa deputada, as ameaças que eu sofri foram tão pesadas que eu quase cheguei no ponto de ter que sair também, né, de ficar ali, fazer parte do programa de proteção de parlamentares ameaçados. E uma das questões é essa: você ter segurança 24 horas, você ter que sair do espaço onde você está. E a Polícia Legislativa da Câmara, felizmente, fez um esforço muito grande e conseguiu identificar quem era a pessoa que estava me promovendo essas ameaças. E essa pessoa hoje está presa. Mas eles conseguiram prender 1 semana antes da gente estar organizando a efetivação da minha proteção. E uma coisa que eles mencionaram era: olha, deputada, se a gente realmente operacionalizar a proteção que a senhora merece pelo nível da violência que a senhora vem sofrendo, que é uma tortura psicológica mesmo, que a senhora vem enfrentando há 4 anos, e essa tortura também, um ponto que posso desenrolar melhor depois, eles disseram vai ser um devassamento. Eles usaram essa palavra. Vai ser um devassamento da sua atuação parlamentar. Por quê? Porque a senhora vai ter que se retirar daqui. Então,
esse sonho, essa esperança, as pessoas que depositaram o seu voto de confiança, essa barreira que a gente teve que quebrar de nunca ter eleito uma mulher negra no estado do Paraná, tudo isso que a gente venceu seria devassado, como eles disseram, pelas ameaças, ou seja, pela violência racial e misógina que eu vinha sofrendo. Então, isso fala das barreiras que a gente enfrenta para estar aqui, né? E ao chegar aqui, permanecer não é uma garantia. Porque a deputada que eu mencionei, deputada Beni Brioli, do Rio de Janeiro, ao chegar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ela teve que ser retirada. Ela ficou 1 ano fora de atuação. Isso é um devassamento da finalidade que te fez ocupar aquele espaço. Então, o nosso país ele ainda é tão frágil legislativamente, e também é o que a gente tem proposto aqui, e aqui eu vou colocar um terceiro desafio que a gente tem: criar os próprios mecanismos de garantia da nossa participação, que fala da garantia da democracia. A gente vem construindo, a gente vem pavimentando a possibilidade da democracia no nosso país. Aqui, por ter vivido todo esse processo, eu propus um projeto de lei que amplia a compreensão do que é a violência política de gênero para a violência política de gênero e raça e cria um protocolo de proteção para figuras públicas parlamentares ameaçadas. Toda a gravidade, né, do que você relata é bastante chocante, e ainda mais imaginar, né, que a causa de se estar aí é vivida e sentida pela causa de estar aí. E não sei se a palavra correta seria dizer interessante, mas nota-se que ao ocupar espaços relevantes de tomada de decisão, estruturas de poder que têm barreiras enormes para serem acessadas pelas pessoas negras, e principalmente mulheres negras, a injúria, o racismo, a violência manifestada de tantas formas, ela não tende a reduzir, mas ela ganha uma escala ainda maior, né? Todas essas ameaças, é difícil imaginar como alguém se mantém firme aos seus propósitos profissionais, políticos e enquanto cidadã, né, como você relata, diante de uma pressão tão grande, de uma violência, de um risco à integridade física, que é disso que a gente está falando, né, mental e físico. E por outro lado, tem se falado muito também do tokenismo, não é? Das empresas que respondem a uma pressão legítima e correta de se tornarem mais inclusivas e diversas, mas acabam fazendo isso de uma forma bastante falsa, né? Digamos, elegem uma pessoa negra, colocam num cargo de liderança e aquilo se torna um símbolo, né? Exibido orgulhosamente como prova de que aquela empresa, aquela instituição é inclusive, é diversa, é antirracista, quando na prática, se avaliar um pouco mais à frente, a gente não tem concretude nisso. E aí eu queria perguntar se no âmbito político, nos governos, âmbito federal, mas também, você já está nos municípios e tem relação com o estado do Paraná também, como deputada federal, percebe que os governos também reproduzem um pouco dessa lógica, né, de querer escolher, eleger determinadas pessoas que estão ali, teoricamente, para representar e criar uma imagem positiva do governo? Eu acho que a gente está falando aqui de questão eleitoral, porque para eleger tem que se candidatar. E aí a gente cai na questão da política eleitoral do nosso país. Então, todos os partidos nesse nosso país, estruturalmente racista, são perpassados por essa mesma lógica. Então, a gente também tem os desafios de refinar, melhorar a legislação eleitoral para garantir que mais mulheres negras, que mais mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas, enfim, que mais mulheres possam ocupar a política. Hoje isso não essa realidade não está dada. A gente viu um aumento da participação de mulheres, mas que está muito aquém daquilo que a gente espera. Somos uma média de 60 deputados, posso estar errado, mas o número gira por aí, como disse, perto de, né, num universo de 513. Então,
como a diversidade ainda não permeou o suficiente as instituições governamentais, partidárias, políticas, essa diversidade ela ainda não permeou o suficiente com letramento racial, com educação para as relações étnicas, com educação contra o machismo, por exemplo. Então, existem espaços, o que eu observo hoje, aonde estou, é que existem espaços em que a questão de raça nunca foi debatida, nunca foi pensada, nunca foi imaginada. Essa que é a verdade, né? Eu tenho adentrado espaços que as pessoas olham e elas perguntam, o que você está fazendo aqui? Debater raça? Não, a gente tem que debater coisa mais importante, a gente tem que debater o orçamento do país. E aí a gente tem o desafio de dizer, não, mas debater o orçamento do país, a gente precisa olhar isso também pelo viés de raça, de gênero. Então, esses são os nossos desafios. Aqui, um pouco antes da reforma tributária, a gente criou um GT para debater as questões de gênero dentro do GT, e conseguiu propor coisas como, por exemplo, que mulheres que são recebedoras de pensão alimentícia não tenham que ainda deduzir imposto da pensão que recebem. Então, são coisas tão miúdas, e quem vai quem enxerga de um assunto? Quem tem essa experiência, quem é impactado por isso, quem enxerga? Mulheres. Então, o nosso desafio é esse, é realmente construir mecanismos que permitam que a diversidade, né, que esse equilíbrio aconteça nos mais diferentes espaços, em todos os espaços, em todas as instituições. É isso que significa dizer que o racismo é estrutural, que o machismo é estrutural. Enquanto mulher negra, tu coloca essa questão, né, pensando não só na raça, mas também no gênero e por vezes também na questão de classe, em como essas questões se somam, se imbricam, né, se sobrepõem. E tendo isso em mente e dos teus relatos, das tuas experiências, é um grande desafio aqui no Brasil a gente pensar numa vida digna para os defensores e defensoras de direitos humanos, tanto no âmbito da política institucionalizada, partidária, quanto no âmbito político mais amplo, né, dos coletivos. A gente sabe que o Brasil é um dos países que lidera os casos de violência e morte contra defensores e defensoras de direitos humanos. E te ouvindo, eu fiquei aqui me perguntando se tu poderia falar um pouquinho mais sobre esse protocolo que tu mencionou, sobre a questão de raça e de gênero, que eu acho que pode ser bastante interessante para a gente pensar em que medida esse protocolo ou outras ações que tu vem liderando ou articulando no espaço que tu chegou, pensam nessa proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos, enquanto uma pessoa que também é defensora desses direitos. Ao chegar aqui, eu propus esse protocolo porque eu já senti, assim, o que as ameaças de morte vinham fazendo comigo, uma coisa que eu não percebi de primeiro momento. Mas, aos poucos, na minha trajetória, eu fui ficando triste, cada vez mais triste. E triste ao ponto de não querer mais sair de casa. Triste ao ponto de, sendo uma professora que foi eleita vereadora e 2 anos depois foi eleita deputada, eu sentia que eu não tinha mais nada para falar para as pessoas. Eu sentia que eu não tinha mais o que falar. Eu tive processo de exaustão, eu passei por um burnout, eu passei por depressão profunda, eu realmente cheguei no ponto de não querer mais viver, eu cheguei nesse ponto. E pensando nessas raízes que eu mencionei anteriormente, eu vinha cumprir com o meu dever, que era estar aqui e botar minha digital ali e tentar com força que eu não tinha, porque não adianta dizer que tinha força, isso é muito exigido de nós mulheres, que sejamos fortes, que sejamos guerreiras, mas falar de política, de soluções para melhorar as nossas condições de vida, deve ser também abraçar a nossa vulnerabilidade. E foi olhando para essa vulnerabilidade que eu percebi, por exemplo, e aí foi quando eu propus esse projeto,
O mínimo que a gente precisava, um lugar seguro para uma escuta, aonde uma pessoa que é defensora dos direitos humanos recebe uma escuta digna, muito mais uma pessoa que está num espaço institucional. E esse protocolo não é só para figuras eleitas, mas também para pessoas que ocupam cargos em comissão e coisas desse tipo. Aonde essa pessoa pode fazer a sua denúncia de uma maneira segura. Começando do fato de que quando a gente denuncia machismo, de que quando a gente denuncia racismo, isso é sempre pelo espaço onde somos minoria, isso é sempre colocado como, ai, é mimimi, né? Existem mecanismos que a gente chama que são os mecanismos da branquitude. E por isso também falamos tanto de letramento racial, porque a gente precisa de pessoas brancas, de homens que pensem suas atitudes, que pensem seus posicionamentos, suas posturas. Mas, infelizmente, a gente ainda está num contexto que existem alguns aquilo que a Cida Bento vai chamar de pacto da branquitude. Então, a gente está diante desse contexto. Então, só a própria denúncia já é colocada como ai, mimimi, está exagerando. Uma coisa que a Beni comentou comigo que eu achei sensacional, assim, e que enriqueceu bastante essa proposta, é que ela dizia que se sentia muito mal mesmo quando ela tinha uma reunião, quando ela tinha que estar nos espaços que são massivamente masculinos, brancos. Ela é uma mulher negra trans, e ela se sentia muito mal, e não sabia explicar por quê, e quando ela comentava com as pessoas ao entorno dela, eles diziam que ela tinha baixa estima. Mas não tem autoestima que se sustente quando você chega num espaço onde as pessoas ficam te olhando com olhares que só quem receber um olhar racista vai poder explicar. Quando as pessoas fazem comentários o tempo todo, quando as pessoas pedem para você se retirar do lugar porque elas acham que você não é a pessoa que deveria estar sentada ali naquele lugar. Então, assim, num contexto desse, não tem autoestima que se sustente e a pessoa ainda é revitimizada ao denunciar. Primeiro, porque sua denúncia é frescura, não tem autoestima, enfim. Então, ela fica nesse processo. Uma das primeiras coisas que a gente percebeu é a necessidade desse lugar de escuta protegida, de escuta segura, e de atendimento psicológico mesmo. Essa é uma primeira coisa. Carol, foi ótimo te ouvir. Depois outras. Desculpa. Depois a proteção mesmo, garantia de segurança, carro blindado, para que o exercício do mandato possa acontecer. Carol, foi ótimo te ouvir. O tempo passou rápido aqui, né? E obrigada pela generosidade e confiança em compartilhar também sentimentos que são tão íntimos, né? Além de relatar o cenário, né, da política brasileira tão desafiador, mas ao mesmo tempo podemos sentir alguma esperança em ter pessoas como você que se propuseram a romper com essas barreiras, né? E queria terminar aqui com uma pergunta que está encaminhando mesmo para o final, que é tentar imaginar, né, o que a gente precisa para que pessoas como você, mulheres negras como você, não sejam mais exceção nas instâncias de poder e na tomada de decisão. Parece até uma metalinguagem, né? O que vem antes é a política pública que vai alterar, a educação antirracista que vai levar as pessoas a elegerem mais pessoas, né, como você, ou o contrário. Mas o que a gente precisa para romper essas barreiras e mais, para que esses mandatos sejam legitimados também pelos pares, né? Legitimado pelo voto, mas que haja um respeito no exercício do mandato. Eu acredito totalmente no poder da educação. A educação me salvou. Se hoje eu estou aqui, eu devo à educação. Eu sou filha de educadores e eles fizeram um trabalho muito grande para que nós tivéssemos pertencimento e autoestima. Isso foi uma riqueza muito forte que eles nos deram, uma base muito forte, meus pais, meus familiares, que eram envolvidos com o movimento negro. Então, isso foi
algo que faz parte dessas raízes. Porém, a gente sabe que ao enfrentar a sociedade, né, muitas vezes isso não é a única base que a gente precisa. Então, eu me apeguei mesmo em entender essa sociedade. Eu queria, por isso me formei professora, por isso fiz história, queria entender essa história, queria entender a história desse país, que fala diretamente de mim, das coisas que sofria, das coisas que as pessoas parecidas comigo sofriam. Então, eu sou essa pessoa que eu acredito totalmente no poder da educação. Foi a educação que me trouxe aqui também como figura eleita, porque foi fazendo letramento racial e educação para as relações étnico-raciais que a gente demonstrou a urgência de eleger mais pessoas de toda a diversidade brasileira. Então, isso para mim é um campo de luta fortíssimo, potentíssimo, com essa condição de promover a transformação que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que se reflitam, de pessoas que se pensem, de pessoas que parem de promover violência de maneira automática, porque muitas vezes nem sabem que ficar olhando estranho para uma pessoa é ruim. Muitas vezes nunca conviveram. Eu já ouvi isso, e ouvir isso dentro do Brasil é assustador, mas já ouvi pessoas que me disseram: Carol, eu nunca tive um professor negro, eu nunca tive um amigo negro, eu não convivi na escola com pessoas negras, estudei em escola particular. Eu já ouvi isso. Então, é esse contexto que precisa mudar, e a educação tem esse poder de promover reflexão para essa sociedade e para que essa sociedade pense o que ela quer ser, como ela quer estar, como ela quer se ver no futuro. Thaís. Carol, muito obrigada por hoje e por resistir a esses ambientes, parafraseando aí o Emicida, tudo que a gente tem é a gente mesmo. Então, saber que tu tá nesse espaço é também saber que a nossa coletividade resiste e que a gente resiste às opressões diárias e que a força da coletividade tá presente em cada um de nós. Muito, muito obrigada. Bom também ouvir acreditar na educação, né, Carol? Que é o que o Instituto Aurora acredita também. Pode falar. Sim, e eu que agradeço, sei da força desse instituto, do quanto tem promovido essa compreensão sobre a importância dos direitos humanos. Então, eu fico muito honrada, muito feliz de poder participar, e sei que a gente somos aliadas, né, justamente nessa luta por uma educação mesmo justa, digna. Então, muito obrigada, Esther, muito obrigada, Thaís. Vamos juntas. Obrigada, Carol. Bom, a gente vai ficar por aqui, então. Já me despeço da Thaís, antes da gente ouvir, então, a professora Patrícia Meyer. Thaís, foi um prazer dividir esse espaço com você, ouvir tantas histórias. Espero que as pessoas também estejam com os ouvidos bem atentos, tanto quanto a gente. Muito obrigada, eu amei trocar com vocês e dialogar ao longo desses 4 episódios. E o pessoal pode continuar ligado nas redes sociais do Instituto Aurora. Bom, sempre antes de terminar os nossos episódios, a Thaís tem trazido umas palavras finais e também uma dica cultural. Mas hoje quem vai trazer esse recadinho pra gente é a professora Patrícia Meyer, que representa aqui o Instituto Federal do Paraná, parceiro do Instituto Aurora, desde o início do projeto dos Diálogos Interraciais. Seja bem-vinda, professora. Por favor, se apresenta. Sou a professora Patrícia Meyer, sou da área de comunicação, jornalista, professora, como você mencionou, do Instituto Federal do Paraná. Sou uma mulher parda, cabelos médios cacheados e estou com uma camiseta preta e com um blazer verde. Muito obrigada por aparecer aqui e participar com a gente nesse último episódio, e é para deixar mesmo uma mensagem que resume, né, o que foi essa 6ª edição do projeto Diálogos Interraciais, o que a gente teve de novo e quais são as perspectivas para o futuro desse projeto. Ele tem vida longa, né? Tem. Eu acho que o projeto ele começa em 2020, uma parceria muito bem acertada. Eu brinco que foi um flerte que virou um namoro. E agora, depois de tantos anos e numa 6ª edição, está se tornando quase que um casamento com o Instituto Aurora. Eu sou conselheira também do Instituto Aurora. E ele começa por essa parceria e troca de informações sobre a necessidade realmente da gente ampliar a discussão sobre as questões raciais aqui no Brasil, né? Acho que nessa 6ª edição a nossa palavra
é ampliação ou é expansão, né? Talvez amplificação, algo nesse sentido. Primeiro, porque nós conseguimos ofertar 3 turmas para a roda de conversas, foram 90 vagas, 99 pessoas envolvidas nesse bate-papo que é extremamente importante, porque envolve tanto a questão da escuta ativa, quanto a possibilidade também da gente ter empatia e entender no cotidiano como que se expressa o racismo estrutural aqui no Brasil, né? Outra questão que eu acho que também é importante a gente mencionar é que a gente tinha um projeto que ainda estava muito concentrado aqui no sul e talvez ali um pouco mais no sudeste do país, e a gente teve todo um esforço com constituição de novas parcerias com secretarias estaduais de educação, com núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, com pesquisadores e grupos de pesquisa dessa temática em todo o país, para que tivesse um esforço de ampliação para o norte e o nordeste do país. Então a gente fala também nessa expansão geográfica, que é extremamente importante. Acho pertinente a gente também falar que nós tivemos mais de 350 inscrições, então foi necessário nessa 6ª edição um processo de seleção, né? Foi uma grata surpresa e um trabalho extra. Exatamente, né? Mas o que demonstra o quanto as pessoas ainda têm essa necessidade de discutir sobre isso, como é uma temática contemporânea, é relevante, principalmente se a gente está falando de um cenário educacional, né? Porque quando a gente fala de expansão e ampliação, a gente também está falando em formar educadores que possam levar essa discussão para o espaço de educação formal, né? E também educadores que atuam na educação não formal, né? Acho que eu e a Michelle Bravos, a gente sempre fala sobre essa importância dessa parceria também, né? A educação não formal, o movimento das organizações civis, fomentando uma oxigenação, trazendo realmente novas ideias, novas proposições, novos desafios para dentro da escola, né? E acho que, por último e fundamental, dentro dessa perspectiva de formação de educadores, e da educação não formal também, essa lógica de produzir o guia, que era um sonho nosso. Então, nessa edição, a gente tem a concretização dos guias da roda de conversa estruturados por meio de uma publicação, de um e-book e os 4 episódios do podcast. Então, acho que, para mim, fica muito forte essa palavra do quanto essa 6ª edição ela é fundamental, né? Para a gente ampliar e levar o projeto para novos lugares. E eu acho que essa é a ideia. Então, expandir e aumentar, fomentar esse diálogo. Então fica essa palavra aí, expandir, como recado final para quem ouviu isso tudo aqui, que vá acessar o e-book, que busque esses materiais e, quem sabe, ajude a multiplicar esse conteúdo. Exatamente. E contem com a gente sempre, né? Nessa parceria aí, nesse diálogo. Obrigada, professora. Obrigada pelo esforço do trabalho e parabéns. Obrigada.